Olha, a defesa do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, entregou à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal a proposta de delação premiada. O material foi protocolado nesta terça-feira e agora passa por análise dos órgãos responsáveis. A expectativa é que o conteúdo possa trazer novos desdobramentos para o caso. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a nossa repórter Camila Xavier. Camila, muito bom dia. Conta pra gente, finalmente, saiu a colaboração premiada, a delação do Vorcaro? Bom dia que nos acompanha aqui no Contexto Metrópolis. Pois é, finalmente Daniel Vorcaro e a sua defesa entregaram essa proposta de delação premiada e essa corrida já era algo que era previsto, né? A própria coluna do Igor Gadelha havia adiantado que ele pretendia entregar esse material até o início do mês de maio, como foi o que aconteceu então, e isso se deve principalmente por conta de uma pressa de Daniel Vorcaro e da sua defesa em se antecipar a Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, que também foi preso preventivamente e também trabalha numa proposta de delação premiada. E a gente sabe que nesses casos, em relação a fechar um acordo de delação premiada, é muito importante que a pessoa, que quem está preso preventivamente, quem está negociando esse acordo, consiga se antecipar para poder relatar, então, fatos que sejam novos, fatos que realmente contribuam para essas investigações, como você falou, né, Neila, que há uma grande expectativa de que essa delação dele contribua para essas investigações, apresente novos fatos. Então, se antecipar acaba sendo muito importante para quem pretende fechar esse acordo de delação para conseguir, então, contribuir de forma mais robusta com as investigações, e isso afeta diretamente os benefícios, então, que o delator terá. E agora, como você falou, essa delação, então, entra nessa fase de análise, né? Tanto a Polícia Federal quanto a PGR, que vão analisar isso de forma conjunta, como o Igor Gadelha e a Luana Parolino mostraram, é a primeira vez que essas duas instituições vão analisar de forma conjunta um acordo de delação premiada. Agora, então, essa delação entra na fase de resiliência, que é o momento, então, em que as instituições vão analisar a proposta de Daniel Vorcaro, analisar quais fatos valem a pena ser de fato realmente relatados ou não, quais provas vão ser necessárias, porque Daniel Vorcaro não vai apenas relatar os acontecimentos, ele precisa também apresentar provas, fotos, vídeos, documentos, qualquer outro tipo de prova que ajude a corroborar, a confirmar essas suas declarações, e é o que a gente aguarda, então, né, esses próximos passos do que Daniel Vorcaro de fato apresentará, então, para confirmar, para comprovar as suas declarações. Lembrando, Neila, que ele está preso desde o dia 4 de março, de forma preventiva, foi preso no âmbito da terceira fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que investiga esse esquema de fraudes, de venda de carteiras de crédito, né, fraudulentas para o BRB. E como eu falei, então, havia esse desejo, essa necessidade de Daniel Vorcaro de se antecipar a Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, que também negocia esse acordo de delação premiada. Paulo Henrique Costa, que está preso desde 16 de abril, também de maneira preventiva, e ele trabalha para finalizar esse acordo no dia 28 de abril, ele encaminhou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, que é relator desse caso do Master lá na corte, André Mendonça, encaminhou a ele o interesse em firmar esse acordo e também um pedido de transferência do complexo penitenciário da Papuda, aqui em Brasília, para poder conseguir dialogar de forma mais célere, mais rápida com seus advogados para tentar, então, adiantar aí esse seu pedido, esse seu acordo de delação premiada. Paulo Henrique Costa, que também é acusado de participar desse esquema, acusado de receber 146 milhões em propina para favorecer os interesses do Banco Master em acordos, em negócios com o BRB. E agora, então, Neila, a gente aguarda esses próximos passos, essa fase que vai ser crucial para definir o que, de fato, a delação de Daniel Vorcaro vai trazer de novidade, o que ela vai contribuir para essas investigações e para revelar fatos aí que a
gente vem acompanhando, né, que vem sendo revelados mês a mês, cada semana a gente vê uma novidade nesse caso, e a grande expectativa, tanto no mundo político quanto por parte dos investigadores, é que essa delação de Porcaro realmente traga fatos que vão avançar muito essas investigações e que tem potencial de atingir muitas pessoas, principalmente aqui em Brasília, né, Neila? Isso mesmo, Camila. Agora é aguardar, né, para ver se de fato vai ser homologada. Após a homologação, vai depender muito o que sair aí dessa delação do Vorcaro. Lembrando que tem delação do Zettel também, do cunhado do Daniel Vorcaro, delação do Zettel, que vai no mesmo caminho, os dois que estão fazendo delações premiadas que se complementam, colaborações que se complementam. E aí, a depender da época do ano que essa delação for homologada, isso pode prejudicar e muito campanhas eleitorais por aí ao longo do Brasil. Camila, muito obrigada por todas as informações e bom trabalho para você aí no Congresso.